Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba, Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água, apresenta o programa Pedra Angular. Shalom! Deixa eu deixar aqui mais uma reflexão sobre o dízimo, porque viver de título é diferente de viver da eficácia divina. Os homens deveriam viver da eficácia divina e não de título. Agora só um testemunho pessoal. Eu convivi com um pastor durante 8 anos. Esse pastor era ligado ao sistema, hoje um sistema chamado Fé Perfeita, que nada mais é do que um sistema, se tornou um sistema organizado. Eu convivi com esse pastor durante 8 anos, mas você pode acreditar que o que esse pastor fazia era vir de 30 em 30 dias, dar a ceia e levar os dízimos. Agora observe. Ele chegava de 5h30 da tarde, ficava até 9h30, e quando era 9h30 da noite, ele voltava para a sua residência na cidade de Patos, a 135 quilômetros da minha cidade. Observe, 4 horas e meia de trabalho e levava R$700 de dízimo. Esse homem nunca evangelizou nesta cidade, nunca ganhou uma alma sequer. Vivia simplesmente de título. Eu não tenho mais que omitir a verdade para ninguém. Esse pastor se chama Rudimar Farias, da cidade de Patos. É um pastor que só tem título, mas não tem a eficácia divina. Quando chamava ele para evangelizar, ele dizia: não, a igreja cresce com as crianças que vai nascendo. As pessoas que vão nascendo das famílias, então a igreja cresce desta forma. Só tinha título. Observe, quando eu comecei esta mensagem aqui em Pedra Branca, só tinha eu e minha esposa, somente nós dois. Então eu fui em frente, evangelizei, todas as almas foram ganhadas por nós, aqui, todas. Eu comecei, quando a gente começa na mensagem a gente tem poucas mensagens. E aqueles pastores, eles ameaçam os membros, né? Se levantar contra um pastor, se fizer isso contra um pastor, aí você vai sofrer as consequências. Veja, se eu se levantar contra um pastor verdadeiro, eu sei que eu vou pagar as consequências. Mas contra um falso, fique tranquilo. Maldição sem causa não funciona, não pega. Fique tranquilo a respeito disso. Se eu se levantar contra um pastor ungido, um verdadeiro pastor, aí eu estou errado. E não aconselho ninguém a se rebelar contra um verdadeiro pastor, a ficar contra um verdadeiro pastor, não fique. Se você não produziu aquele ministério, se você não fundou aquele ministério, Deus te usando para fundar aquilo, se foi aquele pastor que você está com ele, fique com ele, ajude aquele pastor. Se aquele pastor for um pastor verdadeiro, ajude a ele e permaneça com ele. Agora, caso contrário, ele seja um pastor falso, se afaste enquanto é tempo. Porque o que ele ensina vai te levar para o inferno. Veja, aqui nós ganhamos todas as almas na labuta. Eu me desfiz de tudo que tinha para construir um tabernáculo, deixar tudo bonitinho para a gente não pagar aluguel, não ficar a mercê de ninguém. Nós fizemos isto aqui em Pedra Branca. Eu me desfiz do que eu tinha para poder construir o tabernáculo. E para você ter uma ideia, eu primeiro construí o tabernáculo para depois construir a minha casa. Porque eu coloquei o reino de Deus em primeiro lugar e Deus me deu tudo depois. Um cristão não faz troca, não faz barganha com Deus, não.
ele obedece a Deus e Deus o abençoará. O profeta William Branham disse: eu desafio qualquer pessoa que seja obediente a Deus, que viva uma vida de obediência, para você ver se Deus não vai abençoar esta pessoa. E principalmente se ele for obediente nos dízimos e nas ofertas. Se ele obedece a Deus verdadeiramente em tudo, e o profeta foi e frisou, e se você obedece, se você é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, Deus vai te abençoar. E Deus me abençoou, me deu casa, me deu carro, me deu transporte, me deu tudo o que eu necessitava, porque Deus supre as suas necessidades. Então veja só, Deus supre as suas necessidades. Aqui nós somos de uma cidade pequena, os salários não são altos, são salários, um pequeno salário que nós temos, do próprio trabalho, vivo do próprio trabalho. O salário não é alto, mas nós agradecemos a Deus por ter nos dado tudo isso. Nós agradecemos a Ele e somos gratos por termos um trabalho onde não dependemos de político nenhum. Graças a Deus. Então veja, nós começamos, eu me desfiz, construí o tabernáculo. Foi construído um tabernáculo para a gente não pagar aluguel. Fizemos tudo bonitinho, limpinho. Trabalho, suado. Eu trouxe esse pastor para ajudar a gente aqui em uma assistência. Porque quando a gente começa novo na mensagem, a gente não tem todas aquelas mensagens, não conhece o necessário. Então a gente deixa o tempo passar para que venha acontecer, que as coisas venham a acontecer, o desenrolar das coisas. Nós esperávamos que fosse um pastor que incentivasse, que ajudasse, que lutasse, que aconselhasse. Esse homem nunca me deu um conselho durante 8 anos. Não, agora ele era um bajulador de César Augusto. Por quê? O pastor Rudimar Farias, ele nunca produziu ministério, ele nunca fundou ministério. Os ministérios que ele tem foi dado por César Augusto. Tem um grupo ali que se dividiu num local ali, então vai para ali cuidar daquele grupo. Tem outro grupo ali, vai para ali cuidar daquele grupo. Então ele é somente um pastor enviado por outro pastor. E isto é nicolaísmo. Se chama nicolaísmo. Nicolaísmo é as profundezas do diabo. O profeta disse: um pastor não pode enviar outro pastor. Um pastor não envia outro pastor. Cada igreja levanta seu pastor e os seus diáconos. Assim o profeta William Branham disse. Então nós esperávamos que fosse um homem que ajudasse, que lutasse, porque o líder ele tem que ser exemplo em tudo. Mas não, vinha de 30 em 30 dias, dava a ceia, levava os dízimos, levava R$700 de dízimo. Estava muito bom a vida para ele aqui. Observe, estava ótimo, excelente. Por quê? Se trabalhar 4 horas no mês e levar R$700, durante 8 anos foi assim. Mas eu chamei ele e disse: você quer ficar com essa igreja aí? Eu saio fora e eu abro trabalho em outro local, eu vou orar a Deus, pedir a direção divina. Chamei ele e disse: não, eu não posso ficar com a igreja, é você que vai ficar, tal. Só enrolando. E eu chamei ele 3 vezes para entregar a igreja, mesmo o trabalho sendo construído por nós, na labuta, porque eu não estou atrás disto. Trabalho suado, eu me desfiz do que eu tinha para poder construir o tabernáculo, quis entregar, ele não quis, porque estava muito bom. Aqui a gente evangelizava, aqui a gente dava assistência ao povo, aqui a gente ajudava o povo, e ele só vinha de 30 em 30 dias dar a ceia e levar os dízimos, e ainda ameaçava, qualquer coisinha que falasse ele ameaçava. Até que eu descobri que doutrinariamente esses homens estavam errados. O César Augusto e ele estavam errados. E um dia eu chamei ele e eu disse: olha, se o senhor errar doutrinariamente, eu lhe deixo. Esse é o único motivo pelo qual eu deixarei um homem, se ele estiver errado doutrinariamente. Mas mesmo construindo a igreja, o tabernáculo, eu quis entregar para ele 3 vezes. Eu ia para outra cidade, fundava outro trabalho.
Eu tenho coragem de fazer isso, eu tenho coragem de evangelizar, de ir em frente. Mas quando eu vi que ele estava errado doutrinariamente, então eu deixei. Eu me separei dele. Porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero me perder. Eu quero a verdade, eu quero a palavra. E só há uma coisa que liberta o ser humano. É a verdade. Então veja, esse pastor chegava de 5h30 da tarde e voltava de 9h30 para a sua residência em Patos. Quando ele chegava de 5h30, ele ia para a casa de uma família. E depois, quando ele começou a ir para a casa dessa família, essa família começou a se levantar contra mim. E justamente essa família que se levantou contra mim, ele foi, pegou essa família e botou outro tabernáculo ali. Está aí o trabalho dele estagnado, parado. Ele deu uma rasteira. Então, ele sabia que estava errado doutrinário. Eu chamei ele. Eu estava com vários parágrafos da mensagem do profeta. Chamei ele, mostrei. Ele sabia que estava errado doutrinário. Mas ele não teve humildade para dizer: eu estou saindo fora, irmão. Irmão Gutenberg, eu estou saindo fora. Porque eu não fundei esse trabalho. Eu não fiz nada aqui. Então, eu estou saindo fora. Não. Ele foi, pegou esta família e colocou um tabernáculo ali embaixo. Colocou um tabernáculo aqui nesta cidade, para você ver. É típico deles, dar rasteira nos outros. Como César Augusto já deu rasteira em muitas pessoas. E pouco a pouco nós vamos descobrindo quem são esses homens e esses sistemas que se tornaram corruptos. Sistema de Luiz Mendes, de Joaquim, de Vanderlei, de César, de vários outros já se tornaram sistemas corruptos. É só dinheiro, é só projeção humana. São sistemas corruptos. Então era isso, olha. Isso era um salário muito alto, R$700 para você trabalhar 4 horas durante um mês. Se eu tivesse pegado esses R$700 durante esses 8 anos, daria para ganhar muitas almas, porque eu teria aberto muitos programas de rádio em outras cidades, em busca de uma alma, em busca de um eleito. Mas ali ficava o trabalho. Ele chegava, dava a ceia, levava os dízimos, levava aqueles R$700 e assim foi durante 8 anos. Não fazia nada, só tinha título, mas não tinha a eficácia divina. É porque é um homem com ministérios dados. Agora eu quero que César Augusto se levante e diga que ele fundou o ministério aqui. Não, aqui foi fundado por nós do zero, evangelizando, ralando, dando tudo que tem. É porque assim, quando você não faz parte do sistema deles, então eles vão e escanteia você. Você tem que fazer parte do sistema, você tem que bajular César Augusto e fazer dele o homem grande e o cabeça. Aí eles te tratam bem. Durante esses 8 anos, para você ver, no programa Fé Perfeita de César Augusto, ele nunca disse que aqui em Pedra Branca tinha uma igreja. Nunca colocou o endereço da igreja de Pedra Branca. Por quê? Porque não foi fundado por ele. Foi fundado por mim. Foi ralado, foi sofrido. Nós não estamos interessados em dinheiro, em fama, em poder. Não. Nós estamos interessados nas almas. Então, ele nunca colocou. Mas só foi a igreja, o pastor Rudimar, dividir a igreja, que aí ele coloca lá no rodapé que agora em Pedra Branca tem uma igreja. Lá eles agora colocam o endereço deles. Mas durante esses 8 anos nunca colocou o endereço. Para você ter uma ideia. Tem que fazer parte do sistema. E este sistema Fé Perfeita de César Augusto se tornou um sistema corrupto. É só dinheiro, fama e poder. E ninguém pode parar um sistema. Só quem vai parar os sistemas é Cristo quando ele voltar para reinar no milênio. Aí sim haverá um juiz justo, aquele que reina com justiça e equidade. Aí os sistemas vão ser cessados, vão acabar. Cristo vai acabar com os sistemas. Então, para você ter uma ideia, eu estou
pregando sobre dízimo e queria dar esse testemunho pessoal para você ver quem são esses homens e no que eles estão interessados. No que? O Rudimar é só um bajulador de César Augusto. Ele não tem ministério. Os ministérios dele foi dado. Ele não tem ministério. Ele não ganha almas. Ele não evangeliza ninguém. Durante 8 anos em Pedra Branca, ele não evangelizou sequer uma alma. Uma alma sequer. Não evangelizou. Então eu quero que vocês entendam isto. Nós estamos ensinando sobre o dízimo. E essas pessoas, esses sistemas hoje dentro da mensagem, chega, pega parágrafos isolados do irmão Brana e diz assim, o dízimo é do pastor. Observe. E aí eles ficam com aqueles dízimos sem mesmo fazer nada, sem ter eficácia de nada. Sem ter uma vida que dê exemplo. Mas o dízimo é do pastor. Pegaram um parágrafo isolado para interpretar e interpretaram para si. Observe, o dízimo é do pastor para ele administrar. Jesus diz, basta o discípulo ser como seu mestre. Ora, se o nosso exemplo, William Brana, Cristo nosso Senhor, Salvador, Redentor, Curador, Libertador, Transformador. Cristo envia um profeta e esse profeta nos dá exemplo. Basta sermos como ele foi. Como era que ele vivia? Eu vivo com $100 por semana. O restante vai para os campos de missões. Como era que ele vivia desta forma? E por que eles não vivem desta forma? Não, eles não querem, eles querem se banquetear com chácaras, fazendas, carrões e se projetar, projeções humanas, sistemas corruptos. A conclusão é, a fé perfeita, César Augusto, é um sistema corrupto. Que Deus nos ajude a se livrar desses sistemas. Aqui na Paraíba aqui na Paraíba existe este sistema. Eu sei que aí fora, na sua cidade, no seu estado também existem os sistemas organizados que estão aí, sistemas corruptos dentro da mensagem. Que Deus nos ajude a se livrar disto. Shalom. Você acabou de ouvir o programa Pedra Angular. Nosso WhatsApp para contato é o 83-98806-4810. Faça sua pergunta, estamos à sua inteira disposição.